Eu me chamo Nicolas, sou um ex-evangélico, me converti à Igreja Católica e estou fazendo esse vídeo para deixar aqui o meu relato de conversão, como foi minha caminhada, quais foram as motivações, o que me convenceu e tudo isso eu vou deixar registrado nesse vídeo aqui. O intuito primário desse vídeo é para explicar para os conhecidos, parentes, o porquê dessa decisão. E secundário a isso, para que o vídeo fique aqui no YouTube de testemunho. Bom, tudo começou quando eu nasci. Meus pais eram católicos, eu fui batizado na Igreja Católica. Porém, logo em seguida a isso, eles se converteram já para a Igreja Protestante, devido à influência do meu avô paterno. É um homem muito bom, um homem muito santo, mas era protestante. E por influência dele, a minha mãe acabou indo, meu pai também. E eles se converteram ali primeiramente na Igreja Universal. Então eu me lembro ali com 5, 6, 7 anos frequentando a Igreja Universal com eles e eventualmente eles acabaram migrando para a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é a do R.S. Soares, e ali eu passei a minha adolescência. Foi durante a adolescência que eu li a Bíblia pela primeira vez e já ali eu percebi a discrepância da igreja primitiva, quando você lê ali em Atos, as cartas de Paulo, você vê os relatos da igreja primitiva, e eu via como aquilo era discrepante e diferente do que eu vivia dentro da igreja. E eu me lembro que eu orava para Deus e pedia para Ele levar a igreja dele para o caminho de volta da igreja primitiva. Bom, essa fase foi importante para o meu desenvolvimento espiritual, porque ali é onde eu desenvolvi primariamente a minha espiritualidade. Eu me firmei em Cristo, eu fui rebatizado ali na Igreja Internacional da Graça, e toda a minha base cristã, de formação cristã, vem dali. Depois, ali na juventude, eu percebi que não estava muito satisfeito mais daquela igreja, devido a pregações do pastor na minha concepção na época, terem decaído um pouco. Então, eu acabei buscando outras igrejas. Passei um tempo pela Igreja Mundial do Poder de Deus, e mas não fixei muito tempo ali. E acabei indo para uma igreja, Assembleia, de origem Assembleia, mas essa igreja em específico também pegou muito do neoprotestantismo. Ali eu passei a minha juventude para a vida adulta, né? O início da vida adulta ali. Ali eu trabalhei muito na igreja. Eu Na época haviam células, eu fui líder de célula. Ali eu conheci minha esposa. E ali durante o nosso namoro foi uma fase que no meu trabalho eu trabalhava um local propício para poder ouvir vídeos do YouTube. Então eu estava trabalhando ali nos projetos, era a área de projetos da prefeitura. Então como eu trabalhava projetando ali sozinho, eu estava sempre com o fone de ouvido ouvindo alguns vídeos. E naquela época eu comecei a me interessar por buscar sobre teologia protestante mesmo. Acabei assistindo vários vídeos na época tinha 2 dedos de teologia, estava em alta, né? Acabei assistindo alguns vídeos do Caio Fábio e aquilo acabou me influenciando de certa forma. Eu acabei vendo o evangelho assim com outros olhos, vamos dizer dessa forma. Mais para frente eu explano mais sobre esse assunto, né? Sobre os olhares que cada que cada ramificação protestante tem para a Bíblia, né? Mas na época ali eu acabei olhando com outros olhos e acabei não concordando com as pregações do pastor onde eu frequentava na época, principalmente com a parte da teologia da prosperidade, né? E eu acabei sentando para conversar com esse pastor, junto com a minha namorada, né? Na época era namorada, hoje é minha esposa. E nós sentamos com ele ali, conversamos e tal, e ele não gostou muito da conversa, porque a gente estava meio que confrontando as pregações dele, e aquilo não foi legal para ele, né? E então a gente acabou ficando desconfortável, tal, a gente pediu para sair, que a gente era líder de célula, tal, a gente saiu da liderança, e em pouco tempo a gente saiu da igreja. Aí a gente encontrou uma outra igreja um pouco menor, mas onde o pastor pregava mais com mais fidelidade ao evangelho ali o evangelho paulino ali das cartas de Paulo. Ele pregava muitas pregações de Paulo, também de bastante também dos 4 evangelhos. E ali a gente acabou ficando algum tempo também. A gente se casou com esse pastor, ele fez o nosso casamento. Mas pouco tempo depois de se casar também a gente mudou de cidade, numa cidade menor, que é onde a gente mora hoje.
mas nessa cidade não tinha nenhuma igreja protestante e era um pouco longe da outra cidade, então a gente acabou não indo mais, né? Mas eu nunca parei de buscar entender a teologia. Eu sempre me vi nessa jornada de curiosidade, de busca pela verdade, de buscar a melhor interpretação da Bíblia. E hoje eu entendo que a mentalidade protestante é essa, de que se busca sempre uma melhor forma de interpretar a Bíblia. Porém, isso faz com que se criem diversas interpretações diferentes e durante esses, sei lá, 5 anos de que eu parei de frequentar lá e comecei a me informar e buscar mais sobre esse assunto, essas informações. E desses 5 anos que eu saí daquela igreja, é, até então, né? Eu sempre procurando a melhor forma de entender, de encontrar a verdade, né? Através da Bíblia e vendo que cada pessoa interpreta de uma forma, cada denominação evangélica interpreta a Bíblia de uma forma, e assim acaba se criando, né? Diversas denominações. Hoje, estima-se que existam cerca de 30 mil denominações protestantes no mundo, que é assim algo fora do comum, né? E nesse meio tempo eu acabei caindo em vários tipos de vídeos, de canais de pastores, pregadores, estudiosos, que nem eram pastores, nem eram ordenados, nada. Acabei caindo em algumas crenças gnósticas, inclusive, de pessoas que ali se diziam ter uma interpretação correta da Bíblia, que era exótica, só ela tinha e tal. E acabei estudando algumas coisas dessas. Depois você vai entrando a fundo, você vê que aquilo ali não tem uma base sólida nenhuma, né? Mas na época eu acabei me fascinando por umas coisas dessa, né? E chega um momento que eu meio que desanimo de buscar esse tipo de informação, tá? Eu nunca deixei de buscar Deus, sempre orava, sempre buscava nos meus pensamentos, sempre Deus ali como a razão, né? Como a razão da existência, sempre buscando me melhorar como pessoa para poder alcançar a salvação. Era nisso que eu acreditava, sempre acreditei nisso, que a salvação depende de nós, depende de o quanto nós nos esforçamos para melhorar em relação ao trato com outras pessoas, em relação ao trato com Deus, trato com si mesmo e melhorar a moralidade. E sempre foi minha busca, né? Mas assim, na parte de estudo bíblico mesmo, eu parei de buscar e comecei a buscar outros tipos de assuntos que também ajudavam, né? Na época eu lembro que, isso acho que, acredito que há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, a minha irmã, ela recomendou um vídeo do Ítalo Marcilli, né? Sobre temperamentos na época. E eu acabei gostando, assim, do tema temperamento, eu acabei comprando um curso dele, estudei muitas horas sobre aquilo, e acabei comprando o livro dele também, estudei muito sobre aquilo e eu acredito que aquilo fez muito bem para mim também. Até hoje eu utilizo muito isso no convívio com as pessoas para entender a minha própria personalidade e etc, né? E depois, quando esgotou o assunto do temperamento, eu continuei assistindo outros vídeos do Ítalo também. Ele tem muitos assuntos interessantíssimos, assim, de como você se melhorar como pessoa, né? Amadurecimento. E aquilo me ajudou muito. E passou isso aí. Eu continuei buscando outros assuntos, sempre estudando. Eu tenho esse hobby de estudar, principalmente por audição. Conforme eu vou trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, eu tô sempre com um fone de ouvido estudando uma coisa. Eu até me concentro melhor no trabalho fazendo isso, geralmente. Então, e estudei vários assuntos, depois caí em assuntos de saúde, etc., que não vem ao caso aqui, né? Eventualmente, acabei encontrando também alguns vídeos do Guilherme Freire, eu gostei bastante na época, mas também não acompanhei muito, assisti uma live ou outra dele e aquilo, né? E, e nesse ano, é, hoje eu tô gravando no dia 31/12, tá? O último dia do ano, e tudo aconteceu nesse ano, foi tudo muito rápido. Mas esse ano, na verdade, o finalzinho do ano passado, minha esposa ganhou um bebê, né? E esse ano que passou, principalmente o início dele, foi assim, bem penoso pra gente, porque a gente passou por alguns encalços financeiros, tal. A gente é empreendedor, então as vendas meio que deram uma diminuída. Também a gente não estava conseguindo dormir direito por causa do bebê. A gente não tinha noção de cuidado, a gente estava aprendendo tudo, pais de primeira viagem.
Então a gente passou aí por algumas dificuldades, graças a Deus tudo sendo superado, né? Mas naquela época foi bem difícil. E ao mesmo tempo, com o nascimento do meu filho, eu senti a necessidade de voltar a buscar mais Deus, voltar a buscar a verdade, a busca da verdade. Aquela que eu tinha dado uma parada ali, eu senti essa necessidade de voltar a buscar a verdade, que eu creio que sempre foi a busca da minha vida, a busca pela verdade. Eu me lembro que eu acabei caindo, voltando a cair em alguns vídeos agnósticos, e cada um com a interpretação bíblica. Um dia você assiste um cara que dá uma interpretação legal, outro dia você assiste um cara que dá uma interpretação oposta, e as duas fazem sentido na Bíblia. Você vai ler a Bíblia e as duas fazem sentido. E aquilo para mim começou a me corroer por dentro, e eu parecia que eu estava girando uma roda de hamster, nunca encontrava a verdade. Comecei, e como eu fiz 30 anos também, acabou que parece que eu tive uma crise de uma crise de identidade, né? O pessoal chama crise dos 30. E acabou tudo se somando naquele momento, aquele momento de dificuldade financeira, dificuldade de dormir com o corpo. Eu sempre tive problemas de saúde também, com algumas coisas que eu como podem me fazer, às vezes acabam me fazendo mal. E tudo somado naquele momento. Também essa crise aí de identidade e essa busca incessante pela verdade. E teve um dia que eu tava passeando com meu filho pelo sítio que a gente mora aqui numa chácara, né? Tava passeando com ele e pensando naquelas coisas que eu tava tentando entender, e meus olhos lacrimejaram. Eu me lembro que eu fiz uma oração mais ou menos nesses termos, não me lembro das palavras exatas, mas foram mais ou menos nesses termos. Jesus, eu sei que tu és a verdade. Eu sei que tu és a verdade, mas é tão difícil te encontrar. Eu tenho aqui a Bíblia, a gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia, busca a Bíblia, mas cada um tem uma interpretação. Como posso encontrar a verdade sólida se cada um interpreta de uma forma? E só existe uma verdade, não existem várias verdades. Só uma dessas pessoas está com a verdade ou nenhuma delas. Como que eu sei? Como que eu te encontro? Eu quero te encontrar de verdade. Foram mais ou menos esses termos que eu fiz aquela oração naquele dia. E hoje, olhando tudo o que aconteceu, eu percebo que foi na mesma semana daquela oração que as coisas começaram a se encaminhar para a minha conversão ao catolicismo. Bom, naquela semana, a minha irmã acabou mandando um outro vídeo do Guilherme Freire para mim, sobre um curso que ele estava fazendo, que é o Filosofia do Zero, que também recomendo demais. Era o Masterclass, era o vídeo de lançamento do curso. Eu assisti aquele vídeo e eu me encantei com aquele vídeo. Principalmente com a parte onde ele fala que o Sócrates, ele meio que, embora todo mundo ao redor dele fosse pagão, é, politeísta, ele acabou, através do raciocínio de, e pela busca da verdade, ele acabou percebendo que só existe um Deus. E esse Deus, ele não sabia o nome, chamava de Deus desconhecido, e ele morreu em busca da verdade. E o Guilherme Freire comenta no vídeo também que o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas e vê o altar do Deus desconhecido, que é muito provável que aquele altar tenha sido construído pelo próprio Sócrates ou por algum dos seus alunos. E aquilo ali me encantou demais. E eu vi ali uma luz no fim do túnel. Eu estava em busca da verdade. E eu vi no Sócrates aquele homem que buscava a verdade, né? E de certa forma ele chegou muito próximo, né? Porque de politeísta ele não tinha revelação de Cristo, e ele acabou chegando muito próximo, né? É, descobrindo, né? Entre aspas, descobrindo que só existe um Deus. E ali ele começou o curso Filosofia do Zero. Eu entrei no mesmo dia, entrei naquele curso, e ali aquele curso é maravilhoso, recomendo para quem gosta de assunto. Eu não sabia até então que eu gostava de filosofia, nunca tinha me interessado, nem sabia exatamente o que era filosofia. Ali eu tive aquele contato ali na escola com a filosofia e tal, mas aquele tipo de filosofia descartiana de penso, logo existo, esse tipo de pensamento ambíguo, né, moderno, e obviamente eu não tinha gostado, né, mas assim, depois que eu conheci a filosofia clássica com o Guilherme Freire, eu passei a amar a filosofia, passei a estudar. E o Guilherme Freire é um cara muito católico, né? E também eu acabei
começando a assistir as lives do Guilherme Freire, porque naquela época o Filosofia do Zero ainda tinha poucas aulas, eu assisti todas, assim, uma semana eu assisti todas as aulas que era um lançamento, tinha poucas aulas, assisti todas e comecei a assistir as lives do Guilherme Freire. E ele sempre muito católico, sempre falando do catolicismo, né? E já com o Ítalo Marcilli, eu tinha mudado meu pensamento sobre o catolicismo, assim, como se fosse uma vertente a mais do cristianismo. Ah, o católico, ele tá errado ali em alguns pontos e tal, mas assim como também os protestantes estão errados em outros pontos e tal. Então eu acredito que Deus vai salvá-los também como salva os protestantes, embora os protestantes sejam um pouquinho mais próximos da verdade. Eu acreditava nisso naquela época. E bom, com o Guilherme Freire eu passei a ouvir ele falando tão bem do catolicismo, com aquela paixão, com aquele amor que ele fala de Cristo, do catolicismo, da igreja. E eu acabei me interessando por aquele assunto, né? E ele falava sempre, quando ia responder protestantes, às vezes os protestantes faziam uma pergunta, um comentário, ele respondia: vai lá e faz o meu curso, a história da igreja. Ele nem se preocupava em responder os protestantes, ele acabava falando isso aí. Vai lá no meu curso da história da igreja, aí você vai entender isso aí. E, de tanto ouvir aquilo ali, eu fui lá e comprei, meio que impulsivamente, depois de uma live que ele falou, eu comprei o curso, o curso é História da Igreja, e foi baseado no Daniel Hobbes, né? Nos livros do Daniel Hobbes. E eu fiz aquele curso. E eu posso dizer que toda a minha visão sobre a história do catolicismo estava completamente errada. Aquele curso me fez abrir os olhos sobre vários assuntos, sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, sobre os católicos terem forçado a conversão dos índios, tá? Tudo isso aí é uma invenção revisionista da história atual, moderna, esse revisionismo, né? E eu acabei percebendo isso aí. E eu acabei a começar a contemplar o catolicismo como nunca havia passado pela minha cabeça antes de contemplar. Naquela época eu também ainda não cogitava em me converter para o catolicismo, mas eu acabei contemplando assim o catolicismo e me encheu de orgulho de ser cristão. Eu comecei a ver o que o cristianismo fez para a humanidade, para o Ocidente, para o mundo de hoje, para o mundo onde vivemos. O cristianismo construiu o Ocidente, construiu as leis, construiu as universidades, construiu os hospitais. Ele construiu o direito que nós conhecemos, que veio através da Inquisição. A Inquisição não era nada daquilo que me falavam, que queimavam bruxas, não sei o que lá. Aquilo ali é papo furado, tá? Não tinha tortura. Isso aí é tudo revisionismo histórico. E eu acabei me sentindo orgulhoso de ser cristão, do cristianismo. Acabei percebendo que a igreja sim é o corpo de Cristo na história, tá? Que foi a partir dela. Lógico, eu já tinha essa noção de que o mundo mudou depois de Cristo. Mas ali eu acabei percebendo que o mundo mudou por causa da igreja. Foi a igreja que mudou o mundo, não foi algo assim cósmico, não foi algo espiritual, não, foi a igreja física que mudou o mundo ocidental principalmente, né? E depois também o oriental acabou sendo muito influenciado pelo ocidental. Bom, naquele momento eu ainda não cogitava em me converter, eu pensava assim que o protestante, embora o catolicismo fosse muito bom, o protestantismo ainda era melhor, porque era uma versão melhorada do catolicismo e tal. E aí, como eu terminei o curso da História da Igreja, falei, vamos voltar a estudar filosofia. Só que aí já não tinha mais as aulas do Filosofia do Zero, que eu já tinha assistido todas. E aí eu sabia que o Olavo de Carvalho era filósofo, né? Só que eu já havia assistido um ou dois vídeos do Olavo de Carvalho e não tinha entendido muito. Só que fazia um tempo já, né? E voltei pro Olavo de Carvalho. Fui assistir alguns vídeos ali do YouTube e vi que eu agora entendia melhor o que ele falava, né? É que se você acaba pegando um vídeo do YouTube, do Olavo de Carvalho, às vezes o vídeo está descontextualizado, ele não está na aula, né? Ele é um corte ali da aula e acaba que às vezes fica um pouco fora de contexto, que é meio difícil de entender. Mas eu já percebi que eu comecei a entender um pouco melhor a linguagem que ele falava, por já ter estudado um pouco de filosofia ali no Filosofia do Zero, e comecei a gostar daquilo ali. Comecei a estudar ali o COF, que é o curso do curso lá de filosofia. E já nas primeiras aulas eu já comecei a entender, a perceber, né? Entender, eu creio que a gente nunca vai entender. Mas eu comecei a perceber a profundidade intelectual daquele homem. Definitivamente é o homem mais sábio
em questão de amplitude de conhecimento que eu já tive contato em vida até hoje. E um homem extremamente inteligente que já estudou de praticamente tudo, profundamente católico, extremamente católico. Mais um católico, né? E eu pensei, puxa, esse cara também é católico. O catolicismo é realmente algo grandioso. Comecei a perceber que pessoas intelectuais do Brasil, os grandes intelectuais de direita, né? Aquelas pessoas que eu admiro, são todos católicas. E ali no curso do, do Lavo, ele, de vez em quando, ele fazia alguns comentários sobre o catolicismo. De vez em quando falava sobre aparições de Fátima, que ele era muito devoto. Falava do Padre Pio. Aí ele comentou do Padre Pio, eu me interessei, né? Ele comentou uma coisa, eu não lembro o que que ele comentou ali do Padre Pio, eu me interessei e fui pesquisar melhor a respeito do Padre Pio. E aquilo ali pra mim foi impressionante, a vida daquele homem, Padre Pio. São Padre Pio. Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, eu recomendo que dê uma pesquisada. Tem alguns vídeos do próprio Lavo falando sobre ele, tem vídeos é, mais documentário, tem filme do Padre Pio. Resumindo, é um homem que viveu ali no século XX, tá? Poucos anos atrás, poucas décadas atrás. Um homem pelo qual Deus operou muitos milagres. Ele era um homem ele era um padre, ele tinha os estigmas. Para quem não sabe, para quem é protestante não sabe o que são os estigmas, são as marcas de Cristo. Então ele tinha as marcas nas mãos, nos pés e no lado. E essas marcas surgiram misteriosamente, né? Através de um milagre, obviamente. E ele sofreu aqueles estigmas, sofreu a dor dos estigmas durante 50 anos. E havia um pessoal da própria Igreja Católica que não acreditava nele. Teve um homem, eu não lembro o cargo desse homem, se era bispo, o que ele era, se era da Inquisição, não sei. Mas esse homem foi estudar a vida do Padre Pio, ele não acreditava naquilo, então ele foi meio que para desmascarar o Padre Pio e viveu ali durante muito tempo, muitos anos, tentando encontrar alguma brecha ali nos milagres do Padre Pio. E os estigmas, depois de 50 anos, os estigmas sumiram misteriosamente, da mesma forma que apareceram, eles sumiram 50 anos depois. E esse homem que estava escrevendo o conto, o Padre Pio estava estudando o conto, que estava estudando sobre o Padre Pio para refutá-lo, já escrevia contra ele. Ele estava presente no momento em que esses estigmas desapareceram e ele passou a acreditar no Padre Pio no mesmo instante. Tem o milagre da cega também, que é muito, sim, é impressionante. Uma mulher uma menina que nasceu sem pupila, não enxergava, obviamente, não tinha pupila. E Padre Pio curou essa menina e ela começou a enxergar mesmo sem pupila. E ela foi levada para médicos da época, oftalmologistas, e eles não sabiam explicar como que ela enxergava sem pupila, porque pela ciência não existia a menor possibilidade disso acontecer. E aquilo ali entrou na minha cabeça e eu fiquei pensando assim durante dias. Não conseguia pensar em outra coisa. Eu pensava, aonde que no protestantismo tem isso? Isso não tem no protestantismo. Milagres desse tipo, assim, estigmas, milagres irrefutáveis, uma vida de santidade, como era do Padre Pio, um homem muito santo, que sofreu na carne por amar Jesus. E aquilo ali me impressionou demais. Me impressionou demais. Eu acabei me interessando pelos milagres e falei, será que tem mais milagres? Vamos dar uma olhada. Acabei pesquisando por milagres da Igreja Católica. Acabei me deparando com o milagre de Lanciano, os milagres eucarísticos no geral, as aparições, a aparição de Fátima. E eu não vou aqui entrar em pormenores do que seja, do que são, do que se tratam esses milagres, porque o vídeo acabar ficando muito comprido. Futuramente, possivelmente eu faço alguns vídeos sobre os milagres, né? Aqueles que me influenciaram principalmente. Mas assim, esses milagres eu acabei percebendo que não tem como aquilo ser refutável. Em primeiro lugar, aquilo ali é irrefutável, porque as provas são muitas. Um outro milagre também muito importante para minha conversão foi a aparição de Guadalupe também, que é inexplicável. Aquilo ali é inexplicável. Então, esses milagres são inexplicáveis. Eles, eles são irrefutáveis. E não podem ter sido feitos pelo demônio, porque se o demônio faz milagres desse porte, então ele está fazendo mais milagres do que Deus, né? Cadê os milagres de Deus? Então, se o demônio está fazendo esses milagres? Porque em outras religiões não existem milagres desse porte.
E eu acabei chegando à conclusão de que aqueles milagres atestavam a veracidade do catolicismo. O catolicismo, a Igreja Católica diz que ela foi fundada pelo Cristo. Ali quando, em Pedro, né? Quando Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos utilizam esse versículo para aclamar a igreja é, católica como a igreja fundada por Cristo, por causa da sucessão apostólica. Então Pedro teria é, passado o seu legado para um outro bispo, que passou para um outro bispo, que passou para outro bispo, até chegar no Papa de hoje. Tá? É isso que os católicos dizem. Historicamente, eles têm razão, é recomprovado isso aí. E os protestantes dizem que não, mas não, o problema não é esse, o problema é que os católicos se desviaram, o cristianismo primitivo era uma coisa, o catolicismo é outra completamente diferente, e o protestante tenta voltar para aquele cristianismo primitivo. Bom, acabei encontrando uma outra pessoa no YouTube, que é o Eduardo Faria. Os vídeos também me ajudaram muito. Ele tem ali vídeos de conversão de pessoas que dão testemunho. Eu assisti muitos desses vídeos. Ele tem vídeos explicando por que o catolicismo é a religião verdadeira, que é a religião instituída por Cristo. E assisti alguns vídeos dele. E ele falava muito da patrística, né? E eu nem sabia o que era patrística como um evangélico. E eu fui pesquisar o que é a patrística. Patrística, para quem não sabe, são escritos dos discípulos dos apóstolos. Então, os apóstolos morreram, acabou a Bíblia, né? O que os apóstolos escreveram virou Bíblia, virou Escritura Sagrada. O que foi escrito pelos discípulos dos apóstolos não entra na Bíblia, mas ele entra em outro compêndio que é a patrística, né? Os pais da igreja. Algumas vertentes protestantes utilizam alguns pontos da patrística, tá? Principalmente ali o presbiterianismo, mas eles não estudam a fundo, eles não utilizam aquele documento a fundo. Eles pescam um trecho ou outro ali para simplesmente para apoiar aquilo que eles acreditam, né? Mas aquilo que é contra o que eles acreditam, eles não pegam esses trechos, né? E eu me interessei pela patrística, só que a patrística é um compêndio de muitos livros, né? Então eu selecionei alguns para estudar. Eu comecei pela História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e sinceramente já foi o suficiente para mim, para minha decisão, para minha conversão. Mas em resumo ali a História Eclesiástica foi escrita ali no século IV, na época de Constantino, onde Constantino tinha acabado de subir ao trono e descriminalizado o cristianismo, né? Depois quem foi oficializar como religião do Estado de Roma foi o próximo imperador. Não foi Constantino, ao contrário do que dizem os evangélicos. Os evangélicos acham que o catolicismo foi criado ali pelo Constantino quando ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. Isso não é verdade, tá? O imperador que fez isso foi o próximo. Eu não me lembro do nome dele, mas não foi Constantino. Então, o Eusébio de Cesareia escreve esse livro, esse compêndio de 10 livros, né? Ali na época de Constantino. E ele conta a história desde Jesus até os dias atuais dele. Tudo que a igreja passou durante esse tempo, né? Então teve os mártires, eu não conhecia profundamente a história dos mártires, só tinha ouvido falar. E assim, eu recomendo que todos estudem a história dos mártires, porque o cristianismo de hoje, primeiro que nós não existiria cristianismo se não fossem os mártires, ponto número um, porque eles deram literalmente a vida e o sangue para manterem a fé deles até o final. E isso serviu de exemplo para converter outras pessoas. E segundo, que aqueles eram realmente cristãos de verdade. Eu creio que se hoje houvesse um martírio como houve na época, uma caçada aos cristãos, muito poucos cristãos se entregariam ao martírio daquela forma. Eu, como evangélico, tive um choque muito grande ao ler aquilo e ver quantas pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas foram martirizadas por não negarem a Cristo. Aquilo, para mim, foi maravilhoso. Ali naquele livro eu pude perceber que a igreja já era católica daquela época, desde aquela época. Tá. Eu continuo estudando a patrística, eu li alguns outros livros,
algumas cartas, carta de, de Clemente, Irineu de Leão. Irineu de Leão também é muito importante porque ele sempre enfatizava que não deveria haver cisma na igreja. Aquele que cismasse contra o bispo não teria salvação, é o que ele dizia, tá? E ao contrário do que dizem os evangélicos, de como pensa a mentalidade evangélica hoje, que você discorda do pastor, você vai lá e abre a sua própria igreja, tá? Isso aí, é, você vê todos os escritos patrísticos, todos iam contra isso aí. Não deveria haver desunião, divisão na igreja, a igreja deveria ser única, única. E sempre foi assim no início da igreja. Sempre que haviam discordâncias, aconteciam concílios para conciliar a ideia. Aqueles que discordavam dos concílios eram considerados heréticos e cismáticos. Esses grupos eventualmente acabavam. E a igreja sempre se manteve única. Você já vê ali nos escritos patrísticos a devoção aos santos. Eles rezavam aos santos pedindo intercessão. Eles já veneravam Maria já nos primeiros séculos. Eles já criam nas relíquias. Você vê ali nos escritos de Santo Agostinho, que Santo Agostinho é um dos patrísticos. É muito querido hoje inclusive pelos protestantes, mas o próprio Agostinho, ele comenta de um caso onde um mártir um corpo de um mártir foi desenterrado e as relíquias dele, né, as partes do corpo ali, os ossos dele curaram os enfermos e as pessoas se reuniam para venerar o corpo daquele santo. Então, você vê isso já desde o começo da igreja, que ela já era muito católica. Esse papo protestante de que a igreja se desviou ali depois, isso aí ele caiu por terra ali na patrística. A patrística foi para mim a comprovação final de que eu precisava para crer que a igreja católica é a igreja fundada por Cristo e que ela não se desviou do caminho. E aí, a partir daquele momento, eu precisava entender os dogmas. Eu precisava entender de onde vinham os dogmas, onde vinham os dogmas marianos, de onde vinham os dogmas papais, dogma disso, dogma daquilo, e acabei estudando um por um. Aquilo ali começou a entrar na minha compreensão, no meu entendimento. Todos os dogmas, ele tem alguma fundação bíblica, algum fundamento bíblico. A Igreja Católica não contradiz a Bíblia em nenhum ponto, tá? E a partir daí eu pude entender algumas coisas, como por exemplo, a igreja vem antes da Bíblia. Tá, essa é a realidade. Jesus deixou 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, né? E desses 12, apenas 6 escreveram. Os outros não escreveram, mas fundaram igrejas. E as igrejas todas funcionavam em unidade, sem escritura bíblica. A Bíblia foi ser escrita, o Novo Testamento foi ser escrito muitos anos, muitas décadas depois. E esses livros foram ser reunidos para criar o Novo Testamento muitos séculos depois. Os evangelhos, as cartas andavam espalhados pelas igrejas, muitas delas não tinham nada, algumas tinham uma carta ou outra, um evangelho ou outro, mas as igrejas funcionavam sem a Bíblia. Isso é muito importante a gente entender hoje. Então eu acabei entendendo que a tradição ela é importante. Nem tudo que Paulo ensinou por boca ele escreveu. Nem tudo que os apóstolos ensinaram pela tradição eles escreveram. A tradição foi importante para deixar pontos claros. Os escritos depois não foram para criar dogma, não foi para criar a tradição da igreja. Os escritos foram utilizados para evangelização e no caso dos evangelhos, né, para levar o evangelho aonde os apóstolos não conseguiam chegar, onde eles não podiam chegar. E as cartas eram para mandar mensagens para correção de igrejas. Então ela corrigia alguns pontos que estavam errados. Ela não abrangia todo o evangelho, não abrangia toda a crença cristã na época. Isso aí foi sendo deixado pela tradição. Isso aí tem muito nos escritos patrísticos, tem muito, a gente pode reunir muito da tradição ali também, mas a própria igreja ela foi mantendo a tradição e mantendo através dos séculos, até chegar aos dias de hoje. Com o tempo foi se quebrando todas as falácias que eu acreditava no catolicismo, de que eles idolatram os santos, que idolatram Maria, de que, de que os ícones seriam ídolos. Tudo isso aí para mim foi caindo por terra. É, eu percebi, eu percebi a importância da Eucaristia. Se você é evangélico e você não sabe o que é a Eucaristia é como se fosse a Santa Ceia, tá? Só que a Santa Ceia, na verdade, assim, a Santa Ceia ela é uma versão, como é que eu posso dizer? Uma versão simbólica da Eucaristia, tá? Porque, assim, os primeiros cristãos, eles já acreditavam que a Eucaristia, a Santa Ceia, na época, que eles chamavam de Eucaristia,
e que ficou até hoje no catolicismo, ela era o corpo de Cristo. Ela era o corpo de Cristo, tá? Eles acreditavam que era o corpo de Cristo. E o próprio Cristo falou, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E os cristãos acreditavam piamente que aquilo era o corpo de Cristo, a partir do momento que era consagrado. E o católico hoje continua acreditando que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Os protestantes não. Eles acreditam que a Santa Ceia é um símbolo que é feito em memória de Jesus, mas que não é o corpo de Cristo transubstanciado. E o que comprova que a Eucaristia é o corpo de Cristo são os milagres eucarísticos. Tem dezenas de milagres eucarísticos, se não for centenas, que ocorreram durante os séculos. Tem um agora de Buenos Aires, que aconteceu em 98, se eu não me engano, que foi comprovado já que foi um milagre. Dê uma pesquisada, futuramente eu falo disso aqui no canal, que é importante. Mas assim, não existe milagre eucarístico na igreja protestante, só existe na igreja católica, porque só a igreja católica tem Eucaristia de verdade, como transubstanciação do corpo de Cristo, do próprio Cristo encarnado, que se encarna novamente no pão e aquilo se transforma no corpo de Cristo. Isso aí só existe na Igreja Católica. Isso aí foi muito importante de entender também, que eu preciso congregar para tomar da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, porque ele mesmo disse que aquele que não toma do corpo e do sangue dele não tem parte com ele. E nós precisamos ter parte. Bom, eu creio que eu abordei tudo que eu precisava abordar nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro o porquê da minha conversão, como foi. Futuramente também, se Deus permitir, pretendo ir colocando mais alguns vídeos sobre alguns pontos específicos que passaram batido ou que não puderam ser explanados muito bem nesse vídeo, sobre os milagres, sobre os pontos da patrística que são importantes, os trechos bíblicos que refutam, por exemplo, a sola escritura do protestantismo, a sola fide, sola gratia. Isso aí também não tem base sólida bíblica. E é importante entender que a Bíblia ela precisa ser compreendida, ela precisa ser interpretada pela igreja, tá? Ela é uma ferramenta da igreja. Você tira a Bíblia da igreja e passa a interpretá-la por si mesma, você cria 30 mil interpretações diferentes, que é o que mais ou menos tem hoje de igrejas protestantes. Você cria heresias, você cria seitas, cria um monte de problemas, tudo porque você tirou a, a Bíblia do contexto da igreja. Outra coisa que é importante entender também é que quando a Bíblia fala da palavra de Deus, ela está falando de Jesus. Ela está falando de Cristo, porque Cristo é o Verbo encarnado. A palavra de Deus não é a Bíblia em si. A Bíblia contém a palavra de Deus porque ela contém o relato do Cristo. Mas a palavra de Deus é o Cristo. A Bíblia, sim, é um livro inteiramente inspirado por Deus. A própria igreja fala isso. Que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, do início ao fim. Mas a palavra de Deus é o Cristo. E o Cristo não está só na Bíblia, ele está na tradição, também foi ensinado pelos apóstolos. E ele está no magistério que foi deixado pelo próprio Cristo em Pedro. Tá? Então, esses são os 3 pontos da Igreja Católica, dos quais o protestantismo só pegou um, né? A Bíblia. A Igreja Católica foi, para mim, a resposta que eu precisava. Quando eu pedi para Deus me mostrar a verdade, ele me mostrou. E hoje eu encontrei a verdade. E eu estou apaixonado por ela. A igreja é o corpo de Cristo na Terra, na história. Tá? Você pode ver isso estudando a patrística, você pode ver isso estudando a história da igreja, você pode ver isso estudando os milagres inexplicáveis e assim surreais da Igreja Católica. E você pode ver isso na Eucaristia, comprovando na Eucaristia, você pode ver nos sacramentos. Bom, você pode ver de diversas formas, tá? A igreja passou sim por problemas no passado, passa por hoje ainda por problemas, porque desde a época de Cristo existem Judas dentro da igreja. Existe Judas, existem outros Judas, pessoas infiltradas dentro da igreja, mas isso nunca permitiu que ela fosse destruída. As portas do inferno nunca prevaleceram contra ela, pois ela é o próprio corpo de Cristo encarnado. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Recomendo que vocês se inscrevam no canal para receber possíveis futuros vídeos aí que eu possa estar fazendo. E fiquem na paz, fiquem com Deus. Um abraço.